Vamos orar? Eu gostaria de orar com você, aonde você está, para que nós possamos buscar a presença de Deus. Eu gostaria de ouvir muito a oração dos nossos irmãos, mas o Senhor é que é o mais interessado nisso. Nós devemos de confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão passando por esse momento tão difícil no mundo inteiro. Então, agora, onde você está, por favor, abaixe a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos o teu santo nome. Te agradecemos por entender e conhecer a tua palavra, mas nós sabemos que muitas pessoas ainda estão perdidas no meio deste vendaval. Senhor, como os discípulos disseram, não se te dá que morramos. Como podes assim dormir? Mas nós sabemos que tu não estás dormindo, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Nesta hora nós queremos interceder pelo nosso mundo, Senhor. Pelo que está acontecendo em todos os países, a dor e a tristeza. Nós sabemos, ó Deus, que todas essas pessoas tiveram oportunidade de ouvir a tua palavra e responderam, é verdade. Mas nós cremos, ó Deus, que nós estamos aqui porque nós ainda precisamos responder. Que nós possamos responder sempre segundo a tua vontade, segundo o teu querer e não o nosso. Eu te peço, ó Deus, em especial pela vida do Carlos, da Nice, que estão passando, e todos os seus familiares que estão passando, ó Deus, por causa dessa perda. Nós sabemos que tu és um Deus maravilhoso, que nos ama e sempre faz aquilo que é o melhor para nós. Nós podemos não entender, mas nós sabemos que tu estás no controle, Senhor. Eu te peço também pelos enfermos que estão nos hospitais, que estão nas igrejas, que estão, ó Deus, sofrendo nesse momento. Eu te peço e intercedo pelo Brasil, Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, que o Senhor leve o nosso povo ao arrependimento e à fé, que eles possam crer que Jesus não morreu em vão e que ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Agora que vamos abrir a tua palavra, Senhor, nós pedimos que a tua graça e o teu amor possa estar sobre todos os irmãos que estão ouvindo e aqueles que haverão de ouvir ainda esta palavra. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Eu vou colocar aqui na tela para você participar aqui comigo da leitura. Nós vamos ler Atos capítulo 11, dos versos 19 ao 26. Seria o que eu estaria pregando nesta noite para os irmãos, mas como nós não podemos estar juntos, eu prego o mesmo texto, sem tirar nada. Então vamos para a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui na tela, se você quiser ler, ou na sua Bíblia, fique à vontade. Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos os aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Meus amados irmãos, este texto da palavra de Deus nos mostra um quadro da igreja primitiva, de como essa igreja estava se desenvolvendo e ampliando o seu foco. Você percebe aqui, no geral, que ainda o foco da igreja de Jerusalém, a igreja dos judeus, era ainda somente para os judeus, está no verso 19. Mas nós começamos a perceber que o plano de Deus era muito maior do que somente Israel. Deus queria, como ele havia prometido para Abraão, que Abraão seria uma espécie de testemunha para todas as famílias da terra. Ele haveria de abençoar todas as famílias. E nós podemos dizer que a bênção de Deus chega quando o evangelho também chega. Talvez você esteja me ouvindo aí, aonde você está ouvindo esta palavra é porque o evangelho está chegando até o seu coração, está ultrapassando fronteiras, ultrapassando todas as fronteiras possíveis, psicológicas, de preconceitos e etc. Então, quando você olha para este quadro, ele vem justamente quando Pedro, logo no capítulo 11, quando Pedro estava ainda dentro do seu mundo, somente para pregar para aqueles que eram seus. Mas Deus manda Pedro ir na casa de um gentio. E pela primeira vez Pedro vai e prega o evangelho na casa de um gentio. Nós falamos sobre isso a semana passada. Eu só quero continuar aqui com você, porque Deus, às vezes, ele usa alguns meios que ele nos tira da nossa zona de conforto para nos levar para o evangelho para outras pessoas. Por exemplo, este momento que nós estamos agora é um momento em que Deus deseja usá-lo. Deus deseja que você possa estar na presença de Deus, levando o evangelho do reino para todos aqueles que precisam. Essa é a hora em que uma simples palavra pode ajudar muitos irmãos, muitas pessoas que estão nas trevas. Eu sei que às vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca em lugares que nós não queremos estar. Quem é que gosta, por exemplo, de estar num hospital, num momento de dificuldade, de doença? Quem é que gosta de estar num momento de tristeza? Mas, queridos, eu quero dizer a você que o texto da palavra de Deus nos diz que o Senhor dispersou, e isso já havia acontecido, se você quiser acompanhar, no capítulo 8 de Atos, nós temos o nosso primeiro relato de que Deus levantou uma grande perseguição para que os cristãos saíssem de onde estavam. Isso está no capítulo 8, verso 1, que diz assim: depois de Saulo consentia na sua morte, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Alguém poderia perguntar, mas pastor, por que Deus permitiu essa grande perseguição? E a palavra do Senhor nos ensina que Deus está no controle das coisas. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos
as coisas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, você precisa entender que esse momento talvez seja necessário para pregar o Evangelho para muitas pessoas. É como se Deus estivesse nos mostrando alguns aspectos que nós não conhecemos. É como se Deus estivesse mostrando um aspecto do qual nós não entendemos, não compreendemos. Por isso, você precisa confiar, você precisa compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Apareceu um erro aqui para mim, aqui eu queria saber se os irmãos estão assistindo, se está dando para ver. Se estiver, por favor, diga aí sim. Se vocês estão ouvindo e vendo o que nós estamos falando aqui. Amém? Parece que deu uma travada aqui, né? Só um minuto, eu já volto. Esse conectou de novo. Eu acho que muita gente deve estar na internet e por isso fica um pouco travado, né? Mas nós estamos gravando isso aqui. Se você perdeu o estudo, não tem importância. Depois eu vou publicar isso, tá? Obrigado, seu Paulo. Obrigado, Tião. Obrigado, Luiz Gustavo. Que bom que vocês estão ouvindo. Dona Ruth, Neuza, todos os irmãos aí. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Mas vamos continuar a palavra do Senhor. Eu queria me ater agora ao texto. Quero que você fique aí, nós vamos pegar verso por verso e nós vamos ver algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, os discípulos foram dispersos por causa da tribulação. Em outras palavras, que essa tribulação foi a mesma que sobreveio a Estevão e espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles não anunciavam a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Queridos, esse é o problema da nossa linguagem às vezes. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, eles pensam que o evangelho, aqueles que são crentes, eles têm uma linguagem própria deles. E nós precisamos tomar cuidado às vezes com isso, porque existem alguns jargões que são cristãos, que a gente fala para as pessoas, olha, misericórdia de Deus, essas coisas, e muitas pessoas que não estão acostumados com essa linguagem se assustam, tá? Então eu quero dizer para você que sempre quando você for falar a respeito do evangelho, seja simples, mas nunca pregue só para aqueles que são os nossos. Nós precisamos levar Jesus para todas as pessoas. Todos aqueles que ouvem têm que conhecer quem é o nosso Jesus. O nosso Jesus não é esse que as pessoas estão pintando aí fora, como alguém fracassado, crucificado. Não. Ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E ele está à destra de Deus e ele pode atender qualquer pessoa que venha a ele nesse instante. Por isso, os discípulos, alguns deles no verso 20, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Veja bem que esse pessoal aqui de Antioquia e de Chipre começaram a mudar o esquema da igreja primitiva. Começaram a pregar para todo mundo, para os gregos, para os bárbaros, para aqueles que não eram. Queridos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar o evangelho para os outros também. Falar de Jesus para aquelas pessoas que talvez sejam seus parentes agora. Agora é hora de dar uma ligadinha. Você está aí o tempo todo, você está parado,
e você pode dar uma ligada para alguém que está distante, mesmo que seja para falar um verso, mesmo que seja para falar assim, olha, eu sei que você não é da minha igreja, mas eu quero fazer uma oração por você. Essa é a hora de pregar. Por isso eles estavam aqui falando para os gregos, para aquelas pessoas que não eram do rol de cristãos deles, que criam no mesmo Deus. Talvez eles tivessem outros deuses. Às vezes a gente tem o costume de chutar a religiosidade das pessoas. Cuidado com isso. O apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas, ele viu que tinha muitos deuses ali, mas ele falou do Deus desconhecido. Você precisa falar desse Deus que é desconhecido de muitas pessoas. E eles começaram a fazer isso para os gregos. Mas o verso 21 tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja bem que Deus abençoa a sua igreja quando ela começa a expandir, quando ela começa a pregar para fora de onde ela está. E eles fizeram isso, e o texto diz que a mão do Senhor era sobre eles. Queridos, não tem bênção maior quando nós estamos levando o evangelho para os outros. Às vezes não, eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos muito confinados na igreja. E a semelhança dos discípulos aqui, Deus nos tirou do templo. Deus fez a gente sair. Agora nós estamos em casa e você pode até pensar, mas pastor, como que nós vamos pregar? Por telefone. Por uma mensagem de WhatsApp. É hora de falar. A mão do Senhor estava com eles. E quem sabe o Espírito do Senhor possa levantar você nessa noite para você pregar mais, para você falar mais, para você dizer para todas as pessoas que Jesus é o Senhor. Queridos, o texto nos diz assim, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus toca no coração das pessoas, muitos creem. Talvez alguns que estejam nos ouvindo agora ainda duvidem, talvez pensam que isso aqui é papo de pastor ou de religião, mas eu quero dizer a você, Jesus é o Senhor, e Ele pode acolher o seu coração que está aflito e quebrantado. Ele mesmo disse isso. Muitos crendo no Senhor. Por quê? Porque a mão do Senhor é maravilhosa. Às vezes Deus precisa parar todo mundo. Eu estava pensando nesta semana, ontem, como Deus faz as coisas. Todo mundo na sua vida, levando a vida, assim, né? Daquele jeito do Zeca Pagodinho lá, que a vida leva eu levo a vida, e a coisa foi indo, mas Deus parou tudo. Deus parou você. Deus fez você ficar dentro da sua casa. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mostrar o seu amor nesse momento tão difícil. E aqui o texto da palavra diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Veja bem, a igreja assustou. Talvez agora a igreja esteja assustada. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, que à luz da palavra de Deus, tudo está no controle das mãos de Deus. Deus está fazendo uma obra. Deus está trabalhando na vida de milhares de pessoas nessa hora. E não somente porque eu estou falando, mas muitos irmãos estão pregando, muitos irmãos estão falando mais, muitos irmãos estão vivendo o Evangelho. Agora é hora de parar com os nossos pecados,
com a nossa vida trivial e pensar em Deus. E eles, vendo tudo isso, o evangelho sendo expandido, eles pararam e enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo. O verso 23 diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Veja bem o que aconteceu aqui. Barnabé chegou lá e ele ficou triste? Não, ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus é feliz. Quem crê em Jesus tem uma alegria maior do que todas as outras alegrias. Quem crê em Jesus, ele vive algo diferente do mundo todo. Parece que deu uma travadinha aí, né? Eu tô tentando corrigir aqui. Depois nós vamos editar esse vídeo aqui, tá bom? Se você está me ouvindo, por favor, dê um sim aí. Eu acho que é porque muitas pessoas estão online, então isso começa a travar tudo. Eu já volto para o estudo, fique tranquilo. Que bom que não travou. Aqui agora para mim voltou. Que bom que todos estão aí. Então, partindo aqui para o nosso estudo, aqui a graça de Deus alegrou-se, ele viu a graça de Deus e isso alegrou o seu coração. Deixa eu lembrar você de um episódio na palavra de Deus. Nos diz a Bíblia que quando o jovem, Jesus contou a parábola do filho perdido, que é chamada de parábola do filho pródigo. Quando o mais novo voltou, o mais velho ficou bravo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão na igreja não gostam de ver muita gente nova na igreja. E aqui agora todo mundo está vindo aqui, todo mundo está crendo, que negócio é esse? Mas eu quero dizer a você que Barnabé, quando viu que o evangelho estava se propagando, ele se alegrou. E o texto nos diz aí, no verso 23, que ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Desculpe. Eu quero perguntar a você, nessa noite, se você está firme em Deus. Queridos, a razão de estarmos estudando a palavra de Deus é para afirmar-se. É para que você possa se tornar um crente melhor. Para que você continue sendo alguém que está com Deus, firme e perseverante. O texto diz assim que para que eles permanecessem no Senhor. Fiquem com Deus, andem com Deus, busquem a Deus. E aqui o texto nos diz que por que Barnabé fez isso? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? É um homem feliz, é uma mulher feliz, é alguém que tem a alegria de Deus no seu coração. E aí talvez alguns que estejam nos ouvindo possam pensar assim: mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Nós precisamos pedir cada vez mais que Deus nos encha.
Ele dá o Espírito Santo para todos aqueles que lhe o pedirem. E aí o texto nos diz que Barnabé, ao ver isso, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Veja bem, firmeza de coração é estar cheio do Espírito Santo e de fé. Se você está aí, aonde você está, você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. O verso 25 nos diz assim, 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha que maravilha. Muita gente se uniu ao Senhor. Eu quero convidar aqueles que estão ouvindo a se unirem ao Senhor. Como que eu faço isso? É crendo em Jesus. Não há outro jeito. O Evangelho é crer em Jesus. É confiar em Deus. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e a Páscoa nos lembra que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, é verdade, mas ele pagou todos os seus pecados. Se você crer, ele pagou. Ele não pagou de todo mundo, porque seria até estranho ele pagar e a pessoa continuar presa. Por isso ele pagou de todos os que creem no seu nome. Por isso a Bíblia sempre vai exortar você, se você está cansado, sobrecarregado, é hora de buscar Deus, é hora de tomar o jugo dele, porque o fardo dele é leve. Deus não exige de nós nenhum sacrifício. O que ele quer é que nós creiamos no seu nome, creiamos em sua palavra. Por isso, Barnabé, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Eles disseram assim: eu creio, eu vou, eu quero andar com Jesus. E talvez você esteja me ouvindo aí, você está longe de Deus, os seus pecados estão aí sempre diante dos seus olhos, diante dos seus pensamentos. É hora de você buscar Deus. E eu quero encerrar aqui a nossa mensagem dizendo que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você sabe o que é um cristão? Parece que travou um pouquinho de novo aqui. Vamos lá. Cristão é alguém que é chamado discípulo de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado com esse termo. Alô? Se todos estão me ouvindo, por favor. É que aqui para mim parece que travou um pouquinho aqui. No meu programa aqui. Deve ser o tráfego da internet que está muito intenso. Alô, som? Os irmãos estão me ouvindo? Por favor, dê sim aí, que parece que para mim aqui está travado. Está caindo para alguns aí, né? Mas eu vou postar depois a mensagem, tá bom? Então, alguns irmãos estão ouvindo e eu quero terminar só, queridos. Eu quero dizer a você que cristão
é aquele que segue Jesus. Cuidado para nós não colocarmos denominações na frente de Cristo. Eu posso ser um bom presbiteriano, um bom batista, um bom assembleiano, mas eu posso não ser cristão. Por isso, nós precisamos de Cristo. Jesus é a razão do nosso evangelho. Jesus é aquele ao qual seguimos. Nós não seguimos homens, nós não seguimos igrejas, nós seguimos a Cristo em primeiro lugar. Muitas pessoas às vezes invertem isso. Levam a religião acima de Deus e de Cristo. Mas eles foram chamados de cristãos porque eles estavam pregando a Cristo. E você precisa sempre lembrar-se de que Deus quer que você pregue Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de sua vida, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Por isso, sempre creia que ser cristão é ser muito mais do que nós temos visto no mundo afora. Confie no Senhor, creia em Deus e se mantenha firme na fé. Que Deus possa abençoar a todos e que o nosso culto, pequeno e singelo, seja agradável a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Então ore comigo aí, aonde você está. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina como viver e andar. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar e a andar nos teus caminhos, sempre com Cristo, se unindo a Cristo, levando Cristo, pregando a Cristo, para todos os que estão cansados e quebrantados de coração. Abençoa o teu povo nesta noite. Dá-nos a tua paz, para que nós possamos viver de acordo com a tua palavra. E como os discípulos saíram da sua zona de conforto. Obrigado, porque nesse momento nós estamos saindo também. Obrigado, Senhor, pela tua obra. E fala com o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero terminar aqui apenas fazendo propaganda, que amanhã eu estarei mandando para os irmãos, através do WhatsApp, este trabalho aqui, chamado Gotas de Orvalho. Vou pôr aqui para você ver. Gotas de Orvalho. Uma palavra de esperança no meio da cidade. Esse é um meio de você evangelizar aqueles que estão distantes, e isso também vai servir para você e para a igreja do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê aí a você esse discernimento de você ser chamado de cristão na verdadeira acepção da palavra. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Eu quero dizer uma boa noite. Eu vou encerrar aqui o estudo, tá? Eu vou colocar a igreja aí, mas se você quiser mandar algum recado para a oração, quiser mandar algum recado, o chat vai ficar aberto e você pode mandar aqui para mim, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Amém. O chat vai ficar ligado ainda, tá?